Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Vivendo no Caminho Reto. Esse tema é referência a um capítulo 18 do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que se refere à porta estreita. Então, o que é a porta estreita que fala nesse capítulo? A porta estreita é a nossa transformação moral. Nós falamos aqui várias vezes, que nós todos somos espíritos encarnados e estamos aqui encarnados para melhorar espiritualmente. Então, para isso, nós temos que aprender algumas coisas e temos que aprender a viver com essas regras morais. Então, no Evangelho, no capítulo 18, ele coloca assim: entrei pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Então, o que a gente deve entender por lei moral, por lei natural? Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 614, ele coloca: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela indica o que deve ou o que não deve fazer, e ele só se torna infeliz se dela se afasta. Ou seja, essa lei moral, essa lei natural, é tudo que a gente tem que fazer para que a gente se torne uma pessoa de bem, que é quando nós vamos conseguir evoluir espiritualmente. Então, sempre se formos recordar aí a história, vários vieram tentando ensinar essas leis morais para nós, Tivemos 3 grandes que foram as revelações, Moisés, que veio com os mandamentos, numa época difícil, onde era unha por unha, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Depois veio Jesus, que nos ensinou que não era assim, que nós devíamos ser todo amor, E depois, finalmente, a gente tem a terceira revelação, que é o Espiritismo. No Espiritismo, a gente aprende essas leis morais, aprende que elas nos fazem ser melhores. Então, nós nascemos já com a divindade dentro de nós. Só que Deus não quer que a gente venha com tudo pronto. A gente tem que fazer um esforço próprio nosso, para poder evoluir. Então, é como o pai, Quando a gente tem os nossos pais, não adianta, eles não querem que a gente receba tudo de mão beijada. Por quê? Porque a gente não vai fazer esforço para nada, não vai dar valor a nada. A mesma coisa, Deus, como um pai amoroso, ele nos dá os instrumentos para crescermos, nos dá sustentação nesse crescimento, mas ele quer que a gente aprenda a crescer, aprenda com o nosso próprio esforço. Então, a gente começa lá nos mundos primitivos, Hoje estamos aqui no mundo de provas e expiações, que é um mundo ainda onde o mal ainda prevalece. Então, a porta larga que ele coloca, que é a porta da perdição, são as coisas que a gente tem por aqui, pela terra, que nos desviam muito do caminho que a gente tem que focar, que é o caminho do bem, de amor, de ajudar o próximo, de tentar só fazer o bem. Então, quando a gente está desencarnado, está com o espírito errante, a gente percebe, lembra todas as coisas que nós já fizemos em outras encarnações. Coisas que a gente não lembra agora, mas quando está lá, a gente vai lembrar. Daí, quando chega na época da gente reencarnar, a maioria de nós, nem todos conseguem, mas vão ajudar na programação do que a gente vai fazer aqui na Terra. Aí a gente está lá, entusiasmado,
vou encarnar, vou ganhar um corpinho novo, e agora vai ser tudo diferente. Agora eu vou pegar e vou fazer uma série de coisas para eu conseguir me recuperar, aprender com aqueles erros todos que eu tive, eu vou conseguir corrigir. Então, vamos lá todos confiantes, chegamos lá, damos uma lista imensa. Não, nós vamos conseguir fazer tudo isso. Só que daí a gente encarna. E quando a gente encarna, né, tudo isso que a gente propôs vai gerar sofrimento. Não vai ser fácil. Vão ser as nossas provas para aprender, para crescer, para evoluir e para resgatar aquilo que nós deixamos lá atrás. Ah, não, Deus nos castiga, por isso que nós estamos sofrendo, eu estou sofrendo isso daqui tudo. Não era para ser assim. Todo mundo está bem, mas Deus não gosta muito de mim. Não tem nada disso. Pelo contrário, tá? Deus é o Pai amoroso, e quando a gente dá aquela listinha lá em cima e fala assim, olha, eu vou conseguir, Ele nos permite tentar. Ele nos ensinou o que devíamos fazer, Ele nos permite tentar, Ele nos dá ajuda o tempo todo. Nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos anjos guardiões, nós temos uma espiritualidade feliz em nos ajudar, desde que nós possamos permitir isso, né? Temos a nossa família, os nossos amigos, então, ajuda não nos falta. Só que depende de nós. E não é fácil, né? Quando a gente está aqui, não é fácil. São várias as coisas que podem nos desviar. Em primeiro lugar, quando a gente vai recomeçar, a gente tem que colocar em prática uma frase que vem muito antiga, já no oráculo de Delfos tinha lá escrito: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma parte difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque nós temos muitas coisas a corrigir. O nosso orgulho, ele é o primeiro da lista, né? Então, ele vem ali, orgulho e egoísmo estão no top de linha para a gente corrigir. Só que se nós temos um orgulho muito grande, a gente nunca reconhece aquilo em nós. Os erros são sempre dos outros. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, o outro é que não colabora comigo. Mas a gente não para olhar para a gente, porque é difícil. Quando o erro é no outro, o outro tem que corrigir. Quando o erro é comigo, tem que fazer diferente. E não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente tem que vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, a gente tem uma tendência a uma preguiça que é uma coisa bonita de ver, né? A gente, se bobear, a gente deixa a vida levar. O outro pode fazer por mim, então eu faço amanhã. Depois de amanhã, hoje eu estou tão cansada, eu estou de folga. Então, eu vou aproveitar, vou me divertir, vou sair, vou beber, Não tem nada de mais se divertir, né? Ninguém está falando o contrário, né? Todos nós trabalhamos, temos direito a uma folga, alguma coisa boa. Mas, mesmo durante a nossa folga, a gente tem que pensar, a gente não está sozinho nesse mundo, né? Tem o nosso próximo. Nenhum de nós vive sozinho aqui, isolado. Para esse nosso crescimento que a gente está colocando, o outro é muito importante. Então, quando a gente se livra, começa a diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a gente começa a olhar para o outro. Estou fazendo isso, mas e ele, que está aqui do meu lado? Eu posso fazer alguma coisa por ele? Eu posso ajudá-lo em alguma coisa? E ajudar, não estou falando só em termos financeiros, estou falando em termos de ajuda, de conversa, um sorriso, de um apoio, de estar presente quando a pessoa está ali, às vezes num sufoco danado, que ela só quer alguém do lado dela. Um abraço, né? Com a pandemia, então, aí que a gente parou de abraçar mesmo, né? Mas
com cuidado, o abraço é muito importante, né? Então, a gente olhar para o nosso próximo, ver as necessidades dele, nos colocarmos no lugar dele, vai ajudar muito a progredir. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente passa por fases difíceis, e todos nós passamos, né? Vai ter fase boa e fase ruim. O Chico Xavier já falava, né? Tudo passa, tanto as boas quanto as ruins, né? Mas quando a gente estiver passando nessas fases ruins, lembrar que, primeiro, que nós pedimos. Segundo, que não é um castigo, mas que esse momento difícil vai nos ajudar a aprender aquilo que a gente precisa aprender. E o que eu digo de aprender e levar não é não fazer nada. Então, vou dar um exemplo simples. A pessoa está doente. Ela não estou falando que ela vai deixar de ir ao médico, muito pelo contrário. Ela tem que ir ao médico, ela tem que fazer o exame, ela tem que se tratar, ela tem que fazer tudo direitinho. Mas se a doença for muito grave, né, lembrar que ela também está ali para o nosso aprendizado por algum motivo. Então, não nos revoltarmos, pelo contrário, pedir ajuda, pedir sustentação. A prece é uma arma muito poderosa que a gente tem nessa nossa evolução, que a gente não lembra, né? A gente lembra de pedir assim meio rápido, quando a gente está muito no aperto. Mas a prece, ela deve ser feita diariamente, com fé, com carinho. Não aquele monte de palavra decorada que você não sabe nem o que você está falando, só está falando porque está na minha hora de rezar. Então, eu vou sentar aqui e vou falar algumas coisas. Não. É sentar, conversar com Deus, conversar, pedir ajuda, pedir sustentação, orientação. Não esquecer na prece também de agradecer, né? Porque a gente só pede, mas agradecimento a gente esquece muitas vezes. E a gente tem muito a agradecer. Já a oportunidade de estarmos aqui é uma coisa que a gente tem que agradecer muito. Então, todas essas nossas imperfeições, né? Tudo isso que a gente tem que melhorar, e a gente não vai fazer isso do dia para a noite, tá? Eu estou colocando, mas a gente leva encarnações para conseguir fazer, né? Então, mas eu acho que a gente tem que começar, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer. Mesmo entendendo, a gente vai errar. Opa, chega no fim do dia, opa, fiz de novo. Vamos lá, nós de novo, amanhã vamos tentar de novo. Mas a gente reconhecer já é um passo imenso. Então, eu tenho que arrumar isso. Hoje eu estou muito irritado, eu estou muito nervoso, Senta, reza, pede orientação, pede ajuda. Com certeza, se vocês tentarem fazer isso com fé, acreditando, vocês vão ver como isso acalma, como isso alivia, como as coisas fluem melhores, tá? Então, a gente tem que tentar focar, sem revolta, sem achar que é o infeliz do mundo. Não. Estamos todos aqui para aprender. A dor faz parte, é a nossa porta estreita. E essa porta estreita, ela tem um motivo, que não é de punição, mas de aprendizado. A terra é a nossa escola. Então, a gente tem que fazer a nossa lição de casa, temos que fazer a nossa provinha quando chegamos aqui. Então, temos que aprender a olhar para o próximo, a amá-lo. Amar, tem um trecho muito bonito que fala, amar é o olhar de Deus. E é verdade. Então, olhar para o nosso próximo com aquele olhar de Deus. Perdoar, fazer o bem pelo bem, sem pedir nada em troca. Se o outro não gostar, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Às vezes ele não está no mesmo período de evolução que você está. Então, ele ainda não consegue compreender aquilo. Então, vamos ter tolerância com ele. Porque assim como ele ainda não está, provavelmente, sabendo algumas coisas que nós já sabemos, quanta coisa a gente tem que aprender. Pelo amor de Deus. Então,
Se nós temos tanto a aprender, temos que ser tolerantes com aquele que também tem muito, às vezes um pouquinho mais que a gente, para aprender. Então, ser tolerante, poder saber realmente ajudar o próximo, estar com ele, crescermos juntos. Isso daí vai ajudar a ele, vai ajudar a nós. Às vezes aqui, a riqueza é um outro problema que muitas vezes nos faz esquecer de tudo aquilo que a gente resolveu lá em cima e estou aqui, estou rico, eu vou gastar do que der, até eu torrar todo o meu dinheiro. Já ouvi gente falando isso. O dinheiro não é nosso. Se fosse nosso, quando a gente morresse, ia junto. Ele não é nosso. Ele está aqui não para que a gente viva torrando aí só para, hoje eu quero ir, hoje eu vou para não sei aonde que eu vou me divertir. Você pode fazer isso, você pode se divertir, você tem o direito, como eu já falei. Mas o dinheiro é mais para isso. Você pode gerar emprego, você pode investi-lo em estudo, em saúde, você pode investir em estudo para melhoria do mundo, né? Dá bolsa de estudos para quem quer estudar e não consegue, dá trabalho. Então, você tem milhares de formas de empregar o dinheiro. Então, o dinheiro, às vezes, é uma prova difícil para a gente. Parece fácil, vou vir rico na próxima que vai ser moleza. Não, não é uma prova fácil. A pessoa, às vezes, que tem menos dinheiro, mais humilde, mais pobre, ela consegue ver melhor a dificuldade do outro. Né? Então, ela está vendo, ela já passou por aquilo, ou está vivendo e consegue enxergar no outro aquela dificuldade que ele tem. Então, usemos as coisas que nós recebemos para ajudar. Ajudar e ajudar a nós mesmos. Somos os primeiros favorecidos. Assim, quando a gente faz o mal para o outro, o primeiro que para quem nós fizemos mal foi para nós mesmos, o bem também é verdadeiro. Então, é tão gostoso, né? Quando você faz um bem, seja o mínimo que for, uma coisinha que para a gente às vezes é muito pouco, a gente fica alegre, né? A gente parece que o dia correu melhor dali para frente. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos nos conhecer e ver como que a gente pode se tornar melhor. Como a gente pode evoluir mais rápido. Só vai favorecer a gente, né? Então, se a gente conseguir evoluir mais rápido, quem sabe a gente consegue passar para um mundo de regeneração mais rápido. Não sei se porque ainda vai um certo tempo, né? Como diz, tem uma frase do Gênesis, eu não vou lembrar a frase exatamente, mas a casa, para ser reformada, ela depende de quem mora dentro dela também, né? Então, a reforma aqui ainda vai demorar um pouquinho. Está acontecendo, vai acontecer lentamente, não sei quanto tempo, quantos anos, quantos séculos, talvez, que demore, mas se a gente conseguir evoluir mais, a gente pode passar para um mundo de regeneração. E pode ir evoluindo e um dia vir ajudar. Assim como a espiritualidade que está aqui nos ajudando, também está mais evoluída que nós e vem para nos ajudar. Então, nosso objetivo é melhorar. Evoluir espiritualmente. Vamos agradecer cada oportunidade que a gente tem disso. Sem revolta, sem raiva. Raiva deve sumir da nossa vida, ódio deve sumir da nossa vida. E vamos olhar as nossas dificuldades como mais uma oportunidade. Agradecer a elas. Sei que não é fácil, né? Principalmente quando a gente está passando por aqueles momentos que estão para lá de difíceis. Mas pedir a Deus sustentação, ajuda e que ela sirva para que a gente consiga melhorar. Muito obrigada a todos, boa noite, que seja uma excelente semana.